Amém? Saúde, irmão, com a paz do Senhor, mais uma noite na presença do nosso Deus para exaltar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Amados irmãos, me chamo Diácono Ricardo Paz. Neste momento vamos iniciar uma oração e adoração ao nosso Deus. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que desse um like nesta pregação, compartilhasse com 2 ou mais pessoas e se inscrevesse no nosso canal para que possamos estar evangelizando mais e mais pessoas e que possamos estar falando sobre o Senhor cada dia mais e nos envolver na sua obra com alegria, com amor e com tremor. Amados irmãos, sabemos que a palavra de Deus, ela liberta, cura. É uma palavra que nos envolve e que nos fortalece, nos capacita para guerras e batalhas no nosso dia a dia. Quando nós falamos em guerras e falamos em batalha, é como está escrito na palavra de Deus que nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principado e potestade que se levantam contra a nossa vida. Mas se levantam para cair porque o nome de Jesus tem poder. E sempre que clamamos e falamos em nome de Jesus Cristo, nós falamos com fé, crendo que o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso pastor e Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu gostaria de ler, juntamente com os amados neste momento, Gênesis, no capítulo 32, do versículo 27, que diz assim a palavra de Deus: Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, amados irmãos. Glória a Deus. Jacó, todos nós sabemos, que foi um homem chamado por Deus desde o ventre da sua mãe e disputou lado a lado com seu irmão a primogenitura, sendo que o seu irmão nasceu primeiro, peludo, forte, e Jacó esmirrado, fraco, mas segurando em seu tornozelo, diz a Bíblia, que naquele momento ali já se decidia uma trajetória poderosa para glorificar o nosso Deus. Jacó foi crescendo e desenvolvendo ao ponto de ficar adulto e criar raízes naquele lugar, juntamente com seu pai. Mas a sua mãe, muito visionária, uma mulher que estava ligada e atenada a todas as situações ao seu redor, viu que o seu outro filho mais velho, Esaú, que ela não deixou de amar, ela amava o seu filho profundamente, estava se destacando com a caça. Mas Jacó estava ali com os afazeres do lar, ajudando a sua mãe. Chegou um certo dia que Jacó estava preparando uma lentilha, o alimento da época, para seu pai. E ele estava preparando com tanto amor que o cheiro foi longe. Na verdade, não era só ele, os serviçais, porque ele seria servido para as visitas que iam visitar seu pai, pois já era o último dia praticamente de vida do seu pai. Então naquele momento chegou o seu irmão super cansado, exausto e com muita fome, disse, serve-me esse alimento. E Jacó disse para ele assim, irmão, eu até te sirvo, mas vamos fazer o seguinte, eu te dou um prato de lentilha e você me dá a sua primogenitura. Ou seja, ele se desfazia do seu chamado, de seu primeiro filho. Ele não queria saber sobre as coisas do Senhor, sobre a obra de Deus. E a primogenitura era algo que ele deveria abraçar com todas as suas forças, pois daquela família foi chamado ali um que iria multiplicar a terra. Mas Jacó se interessava pelas coisas de Deus.
Já o seu irmão não. Tanto que o seu irmão casou com mulheres cananeias, mulheres adoradoras de outros deuses, deuses pagãos. Então, amados irmãos, serviu ao seu irmão e ali foi dada a primogenitura para Jacó. Mas naquele momento, Esaú jamais imaginaria o que ele estava entregando na mão de Jacó. Mas também Esaú não queria nem saber disso, porque ele não queria saber de servir a Deus, ele não queria saber de adorar o Senhor, ele não queria saber de igreja, ele não queria saber de pregar a palavra. Já com Jacó era diferente. Jacó, ele temia o Deus vivo, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão e de Isaac. Então, Jacó, ele pegou para si aquela autoridade e dali ele chamou a atenção de Deus naquele momento. Por mais que ele tenha enganado, usurpado o seu irmão e traído o seu pai para tomar a bênção no lugar do seu irmão, mesmo assim, ele chamou a atenção de Deus. Jacó seguiu o seu caminho e quando ele estava no deserto, ele teve uma visão e Deus falou para ele algo profundo e maravilhoso. E ali Jacó edificou o altar ao Senhor. E naquele momento, disse Jacó: este lugar se chamará Betel. Betel, amados irmãos. Mas Deus não se esquece daquilo que nós plantamos para o reino. Quando nós pregamos com fé, com alegria, falamos de Deus com autoridade e edificamos altares para o Senhor no coração dos nossos irmãos, Deus não esquece. Passado o tempo, Jacó se encontrou no val do Jaboque, sofrendo perigo de morte, muito desesperado, angustiado em seu coração. Mas Deus apareceu para ele e ele viu essa oportunidade tão grande que Deus estava perto dele. Ele começou a pelejar, começou a lutar. Diz a palavra que o homem estava pelejando com ele a noite inteira e já era dia. Quando o sol começou a raiar, então o homem disse a ele: deixe-me ir. A Bíblia relata que era um anjo e depois ela fala que é um homem e fala que era Deus. Olha, amados irmãos, que maravilha. Então Jacó: não te deixarei ir, não sairás de perto de mim. Jacó ali estava cheio do Espírito Santo, ele estava com muito poder, autoridade, que ele estava agarrado, ele estava atracado mesmo com aquele anjo e não largava de jeito nenhum, enquanto não recebesse a sua bênção. Então o anjo olha para ele e diz: diga-me o teu nome. E ele olhou e disse: eu me chamo Jacó. Naquele momento ele está dizendo: eu me chamo o usurpador, o enganador, eu me chamo o mentiroso, mas eu sou um adorador do Deus vivo, eu creio no nosso Senhor, e eu sei que a minha história vai mudar, eu sei que a minha história vai ser transformada, eu sei que eu não nasci para viver desse jeito, nessa vida angustiada, perseguida com ameaças de morte até. Mas o Senhor disse para ele: já não te chamarás mais Jacó, de agora em diante te chamarás Israel. Amados irmãos, Deus naquele momento muda o nome de Jacó, ele muda toda a personalidade de Jacó, a vida de Jacó, e ele diz: agora de hoje em diante te chamarás Israel. Amados irmãos, Deus transformou a vida dele. Jacó foi tocado na coxa, se apresentou ao seu irmão sentiu pena dele e cuidou dele, e convidou ele para sua casa até, mas Jacó se despediu do seu irmão e disse: vai, segue o seu caminho que eu vou para outro lugar, e logo em seguida irei contigo. E Jacó foi para Siquém e lá levantou um altar para o Senhor, e o adorou a Deus e disse: a partir de hoje, neste altar, adoraremos o Deus de Israel.
e ali se iniciou a adoração ao Deus de Israel. É o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que está na sua casa, que está na sua família, é o mesmo que está no teu trabalho, no teu projeto, é o mesmo que se encontra em todos os lugares através do seu Espírito Santo, é o mesmo que dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te livrar, guardar, cuidar e livrar de todos os males sobre o teu caminho. É o mesmo que está te tocando agora, que está te curando, está te libertando, está te dando direção. E enviou o seu Filho amado para nós, para se sacrificar naquela cruz, para nos dar vida e com abundância. É o Senhor Jesus Cristo que nós conhecemos hoje, é o nosso Senhor, nosso Redentor, que se entregou naquela cruz e foi o mesmo que estava lá com Jacó no Val do Jaboque. Nós podemos dizer isso porque o Senhor é de muito antes que a gente imaginasse, o Senhor já existia. Antes que esses problemas, essas dificuldades tivessem na sua casa, o Senhor já estava lá. Creia, amados irmãos, na tua libertação. Acredite na tua prosperidade. Acredite que Deus é contigo. Não adianta o inimigo vir pela direita. Não adianta ele vir pela esquerda, pela frente ou pela retaguarda. O Senhor tem anjos ao seu redor e de redor te protegendo. O Senhor tem anjos que receberam ordem para guardar você, a sua casa, a sua família, os seus bens, o seu patrimônio, tudo aquilo que Deus te deu na sua vida. Aleluia, Deus já tem declarado a tua vitória, Deus já tem determinado a tua bênção, Deus já tem determinado que você é um vencedor, amado irmão. Chama o Senhor para dentro da batalha, peleja com o Senhor. Com o Senhor lute, com o Senhor peleje, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de ti, amado irmão, minha irmã. Deus tem cuidado da tua casa. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado dos seus filhos. Oh, aleluia. Você, aleluia, não está só. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser escravo ou escrava. Você não nasceu para ter um apelido, para ter um nome que está na boca do povo como um nome de fracassado, como um nome de envergonhado, humilhado. Não, não. Você não nasceu para isso, não. O meu Deus diz que você nasceu para ser mais que vencedor. E se for necessário Ele mudar o teu nome, Ele vai mudar para que você obtenha todas as tuas vitórias. E as promessas que o Senhor te fez, elas são derramadas sobre a tua vida. As palavras malignas que falaram para você caem por terra no nome poderoso de Jesus, porque o Senhor tem abrido portas para você, tem te dado a vitória, tem movido tudo para te dar a sua vitória. Ainda que o inimigo venha em tua direção, armado, cheio de companheiros, com um exército inteiro contra você, mas quando ele chegar na tua frente, ele vai se submeter a ti, porque o Espírito Santo que está em você é maior do que o que está no mundo. Acredite, acredite, você não está perdendo o seu tempo. Fique a noite toda pelejando com o Senhor, se for necessário. Jejua 2, 3 semanas, 10 semanas, se for necessário. Não desista da sua casa, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, não desista. Acredita, o Senhor é contigo. O Senhor tem estendido a sua mão, a sua promessa é verdadeira, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E se você crer, verás a glória de Deus.